André Bueno nasceu em 21 de novembro de 1979 na cidade de Osasco, Grande São Paulo. Empresário, é especialista no ramo de importação e exportação. Pastor na Igreja Assembleia de Deus, integra a presidência da instituição e coordena o Camp Brasil, o maior congresso de adolescentes da Igreja do Ministério de Perus. Em abril de 2024, assumiu o mandato de deputado estadual pelo PL, na Assembleia Legislativa de São Paulo, substituindo a parlamentar Valéria Bolsonaro, que passou a ser secretária de Políticas para a Mulher do governo de São Paulo. Nesta 20ª legislatura, o deputado André Bueno tem cargo efetivo em 4 comissões. Também é coordenador de 2 frentes parlamentares, em defesa do movimento cristão de conscientização política e a Frente Parlamentar São Paulo-Japão, que visa, entre várias ações, atrair mais investimentos para o estado de São Paulo. Olá, como é bom estar com você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado com informação de qualidade e de interesse de toda a população. O Conexão Paulista recebe hoje o deputado André Bueno, do PL, coordenador de 2 frentes parlamentares aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em defesa do movimento cristão de conscientização política e a Frente Parlamentar São Paulo-Japão. Deputado, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, quero agradecer a todos que nos ouvem, a TV Alesp, por abrir esse espaço tão importante e trazer para o paulistano as informações dos parlamentares, né? Conhecendo-nos, conhecerão nossos objetivos e os trabalhos que nós queremos fazer. Uma honra estar aqui novamente nesse canal que para nós é tão importante. No programa de hoje também contamos com jornalistas. Emanuel Moura, especialista em política. Seja bem-vindo, Emanuel. Muito obrigado, Arthur. É uma honra estar aqui com você e com o deputado André. E também a jornalista Renata Perobelli, da TV Alesp. Que bom, Renata. Obrigada, Arthur. Obrigada, deputado. Estamos aqui para mais um bate-papo. Vamos lá, então. Deputado, a gente começa essa edição reproduzindo o trecho de uma entrevista que o senhor concedeu aqui na TV Alesp, assim que tomou posse do cargo. A gente vai rodar o VT então e daqui a pouquinho a gente volta para comentar essa situação. Nós queremos somar forças para ir além e poder trazer resultados, esperança, alegria para essas famílias que tanto precisam do nosso querido estado, de cidades que sofrem muito, mas nós temos certeza que conhecemos os caminhos para fazer a diferença nessas vidas. Muito bem, deputado. Como é que tem sido, então, o início desse mandato? Quais são as avaliações que o senhor faz até agora? Primeiro que o dia dessa entrevista, vocês têm que me avisar antes, né? A gente acabou de assumir, tomei posse, já entrou na entrevista, fica nervoso, não sabe nem o que dizer naquele momento, né? Mas brincadeiras à parte. Estou próximo de 70 dias de mandato, então é tudo muito novo, porém com uma casa com uma atividade plena. Então é muito interessante poder enxergar agora que nesse curto prazo, nesse curto período, a quantidade de coisas que nós podemos fazer, gerar, produzir, participar também de temas dos outros colegas e a sensação que a gente tem que estar mais tempo, porque é um trabalho realmente muito intenso, de muitas reuniões, propondo muitas coisas. É muito gostoso poder ver no dia a dia e sentir essa atividade parlamentar, por mais que havia uma proximidade, é muito diferente de estar aqui e viver isso, ter essas relações, participar das comissões, poder efetivamente tratar sobre situações que vão decidir vidas das pessoas. É maravilhoso. Para mim, é um sonho que se realiza, é um prazer imenso poder estar aqui representando a tantas pessoas e falando com aqueles que mais precisam, trazendo problemas que muitas vezes não são tão comuns no dia a dia das pessoas, elas nem sabem que fazem e o quanto importante esses temas são para a vida delas, mas é fantástico, realmente estar aqui é um prazer imenso. Curto período de tempo, mas com uma aprendizagem muito grande. Agora, deputado, o senhor chegou aqui na Casa Legislativa há 70 dias, como o senhor disse, aproximadamente, mas o senhor já participou de decisões importantíssimas. Só para você, telespectador, telespectadora que estão acompanhando, a gente grava então este programa no finalzinho do mês de junho
E os senhores parlamentares decidiram, então, pelo um projeto de mais importante, inclusive ontem, não é? Correto. E eu gostaria que o senhor comentasse exatamente a LDO nesse instante. A LDO se tornou uma discussão muito importante na casa, foi apresentado pelo governo de forma muito detalhada, minuciosa, foram muitas horas na CCJ, muitas horas na Comissão de Finanças, e eu tenho certeza que o texto aprovado é um texto que cabe para o novo momento do Estado. Nós precisamos olhar para algumas situações muito importantes, como, por exemplo, a educação. O texto propõe muitas mudanças na educação que são importantes para a gente poder enxergar esse novo tempo, esse novo momento. Nós, apenas como uma referência para vocês que nos ouvem, e talvez ouça pela primeira vez, o expediente da casa ontem acabou 23 horas e 50 minutos. E o que é interessante falar, Renata, é que eu ouvia dizer que votava-se as coisas na calada da noite, na madrugada. Não é não. Nós estávamos aqui desde as 2 horas da tarde e os trabalhos foram se estendendo e quase avançando a madrugada. Mas quem estava acompanhando viu, ninguém se reúne na madrugada para votar nada. São os trabalhos que continuam e é uma pauta que já era conhecida. E todos, eu faço um convite para a minha rede, para os meus amigos, os meus eleitores, acompanhem a TV Alesp. É o melhor caminho hoje para se entender o que está acontecendo no estado de São Paulo. Tudo que é de mais importante passa pela TV Alesp. Se a pessoa não pode estar aqui presencialmente para assistir às plenárias, o que também seria incrível, mas que acompanhe esse canal, porque você vai ter informação rapidamente de tudo o que acontece. Renata. Agora, deputado, como é que é estar aqui nem 100 dias ainda e tendo uma posse individual, como o senhor falou, que foi tão especial? Ao dia da posse, preciso voltar um pouquinho de todos os colegas, eles falavam só 2 minutinhos. Então, a minha não, a minha foi toda especial, porque nesse mandato estão ocorrendo pouquíssimas trocas. Nós tivemos uma nesta semana, mas serão pouquíssimas trocas pelo perfil do governador e da forma como ele age. Eu tive fala exclusiva, então foi maravilhoso, porque nós conseguimos no dia da posse reunir quase 500 pessoas para a posse, isso que nós soubemos em menos de 24 horas. Era para ser uma data, a data foi alterada, então em menos de 24 horas nós tínhamos aí um convite para os amigos mais próximos, evidente, e nós conseguimos reunir quase 500 pessoas para estar conosco nesse dia, que foi sensacional. E com um detalhe importante também, em menos de 24 horas da posse, eu faria uma viagem internacional para o Japão de quase 15 dias. Então é emocionante. Na semana pós a posse, as pessoas me ligando na minha madrugada por conta do fuso, como é que está aí, como é que está? Eu falava, gente, eu estou dormindo, são 3 horas da manhã, e explicando a situação, e alguns outros ligando na TV Alesp, falando, olha, eu não estou te vendo, é verdade, eu não estou lá presencialmente, mas a posse individual é uma emoção ainda maior, porque você tem um direito de fala um pouco mais estendido, a gente fala em 5 minutos, mas que pode se estender um pouquinho mais, então você consegue deixar uma mensagem maior para o seu público e mostrando realmente para os colegas. Tenho feito visitas aos gabinetes de todos os deputados, me apresentando, então acho que isso também foi muito importante para que as pessoas conheçam realmente o que o André Bueno, o que ele pensa, quais são as minhas pautas, então tem sido um tempo muito precioso para nós. Emanuel. Eu só preciso fazer uma correção, que você não tinha anunciado a Renata ainda, eu não falei que é uma honra também estar com ela. Muito obrigada. Eu estava colocando um presente na frente de você. Mas do deputado, eu acompanhei a posse dele e foi realmente emocionante. Agora, a pergunta que eu deixo para ele trazer para a gente ali, como é olhar na arquibancada, no plenário ali da Alesp, e ver a nossa comunidade presente numa convocação, que foi praticamente uma convocação de ultimato. E assim, não foi nada pesado. As pessoas vieram com um sorriso de orelha a orelha. A gente causou um pouquinho de tumulto na casa. Causamos, Mas para o deputado, agora eu quero saber a pessoa, o homem André, o que se passava ali na cabeça naquele momento. O nosso grupo, Emanuel, ele desejava ter uma representatividade há quase 30 anos. Então, nós lançamos durante 3 décadas algumas pessoas como candidatos.
pessoas que desejavam. A gente conta, se eu não me engano, eu sou o 4º ou 5º candidato ao longo desses 30 anos. E nós viemos construindo, aprendendo e agora logramos êxito. Neste momento, ver aquelas pessoas era como se fosse ver realmente pessoas que chegaram na linha de chegada junto comigo, não somente que torceram, mas que trabalharam, que de alguma forma contribuíram com a vida, com a família, poder ver os amigos, a minha esposa ali, o meu pastor presidente, colegas da empresa, os meus sócios. Então isso é sensacional porque algumas pessoas que estavam ali me conhecem a vida inteira, me conhecem há 20 anos, há 30 anos, há 35 anos. Então estar com essas pessoas é sensacional porque elas viram a trajetória daquele menino que sofreu, que teve suas dificuldades, uma infância extremamente pobre, nunca passei fome, mas nunca tive escolhas do que comer e chegar a uma criança morava realmente num lugar muito problemático à época e se tornar um deputado do estado de São Paulo, isso é sensacional para todos, né? Acho que mostrou muito para aquele time que é possível, né? Que isso pode acontecer e é possível para todos. Então, fiquei muito feliz realmente de ver a alegria daquele pessoal que vibrava conosco e que vibra ainda hoje, né? Isso é mais importante, né? Quando o presidente anunciou a posse, o pessoal é comedido, que é da igreja, então tem aquela... Plenário veio abaixo. Misericórdia. Aí A galeria, né? Toda a Galeria veio etiqueta. Cancela a etiqueta. E aí foi levante, palmas e foi bem legal. Foi A verdade é que lá na igreja, Manoel, a gente usa instrumentos musicais. Porque se fosse vuvuzela, tinha trazido. Tinha trazido a vuvuzela, né? Ai, muito bom. Deputado, o senhor comentou aqui conosco, já falamos no início do Conexão Paulista, o senhor coordena a Frente Parlamentar São Paulo-Japão. Correto. Como é que tem sido, então, coordenar essa frente parlamentar, os diálogos? Traga para a gente, por favor, o que seria, de fato, o seu trabalho nessa frente parlamentar. Sim, né? Em primeiro lugar, a colônia japonesa tem se mostrado, ao longo destes anos, como um grupo muito importante, um grupo ímpar para São Paulo. Nós temos, como título de informação para vocês, no estado de São Paulo são mais de 300 indústrias japonesas. Então, quando eu tenho 300 indústrias japonesas em São Paulo, é um primeiro número que é pujante, que nos alegra, traz muita informação boa. Porém, quando eu olho, por exemplo, para o México, eu tenho no México a presença de 3.300 indústrias. Aí o que era feliz e bom se torna horripilante, pelo fato de ter um vizinho que evidentemente está prestigiado pela proximidade com os Estados Unidos, todavia nós entendemos que teremos condições de ter muito mais. E o que falta hoje para que se desenvolva mais esse trabalho junto à colônia japonesa, junto às indústrias japonesas? Primeiro, alguém que eles possam ter como referência, ou um grupo como referência. Então nós já temos aqui instituído no estado de São Paulo a Câmara de Comércio, que é muito interessante, faz um trabalho maravilhoso, inclusive tragam eles para conversar, eles têm experiências maravilhosas. E essa Câmara de Comércio tem uma presidência que é rotativa, a cada 2 anos troca o presidente. E eu entendi que seria muito importante a frente parlamentar para que fosse mais uma voz junto à Câmara de Comércio, junto ao GETRO, que é um trabalho também que busca oportunidades, abrindo caminhos para as câmaras de comércio japonesas terem esse contato conosco. Qual é o meu desejo? O meu desejo nasce de uma grande dor. Qual era a grande dor? Primeira, não haver numa casa de leis tão importante como a nossa, uma frente para uma nação que é tão pujante, traz tantos negócios e já investe de forma muito pesada no nosso estado. Então a ideia dessa Câmara é fomentar negócios para as nossas cidades, para o nosso estado. Como funciona? Como vocês bem sabem, é muito comum que os prefeitos, as associações busquem nos parlamentares as emendas para poder ajudar a cidade, para poder corroborar com as necessidades. Porém, essas emendas, elas são limitadas a um determinado valor e quando nós falamos em mais de 640 municípios, elas se tornam muito pequenas para que nós possamos ajudar. Quando eu trago uma indústria para o Brasil, ela se instala numa das nossas cidades, eu gero emprego, eu gero renda e um lucro incessante, porque parte do ICMS vai ficar destinado à cidade. Então, melhor do que destinar uma emenda, nós entendemos que é canalizar os nossos esforços para que estas empresas japonesas entendam que o estado de São Paulo ele é viável.
Nós temos hoje muitas empresas de outros países indo para outros estados. Então, tem que haver em São Paulo, e por nossa parte, um trabalho de conexão claro. E quando nós falamos da frente parlamentar, nós tomamos a atitude, né, de comunicar essas 300 indústrias em japonês que a frente foi criada. Então, nós temos um sócio japonês numa área de negócios, ele já fez o desenho, fez o kanji, coloca isso aqui que é importante, do jeito deles, para mostrar para esses presidentes, e detalhe importante, dessas indústrias japonesas, 90% dos presidentes são oriundos do Japão realmente, que ficam aqui períodos de 2 a 4 anos, são trocados. Então, quando ele vê que no Estado, a Assembleia Legislativa, porque não é o deputado, é a Assembleia Legislativa, está se movendo em direção a eles, é natural que o Estado seja visto de uma forma diferente também, inclusive com uma grande empresa automotiva agora declarando investimentos de quase 11 bilhões no nosso Estado. Então nós entendemos que tudo isso, nesse momento, corrobora para trazer de volta para São Paulo essa ideia da pujança como Estado que eles podem confiar, que eles vão ter tranquilidade jurídica. A minha conversa junto aos prefeitos, faz parte desse meu trabalho com a frente, é explicar para eles o que o estrangeiro espera do município. Então, é assustador quando nós falamos dos nossos impostos. Isto posto, eu preciso que ele entenda que quando ele chegar aqui, o município vai estar preparado para recebê-lo. E como é que esse município se preparou? Nós conversamos com os prefeitos e eles prepararam um texto que já virou lei em algumas cidades, mostrando, dando algumas isenções e mostrando que a empresa ela terá tranquilidade para se instalar. O medo que a gente tem é quando um determinado auditor fiscal cria uma situação, a gente sempre fala em procurar pelo em ovo, em causar situações, aí eu deixei bem claro, pode se instalar, se tiver algum erro de execução de obra, algum problema, vai ser dado um prazo para ser corrigido, e corrigido a empresa vai ter tranquilidade jurídica, inclusive, para estar no nosso Estado. Então a frente parlamentar, ela tem um quê de conexão com o Japão, né? E eu preciso falar da conexão, vou dar moral para o meu programa, né? Então, que de conexão, justamente com outras câmaras de comércio que estão lá, para que elas entendam que existe esse contato, existe essa comunicação. Essas 300 empresas vão poder falar da pujança, e quando nós mostramos para o mundo, para o Japão, para qualquer nação, o que é o mercado do Estado de São Paulo, aí é de brilhar os olhos. Primeiro, nós temos necessidade de tudo. Acabei de voltar do Japão, tive um contato com tecnologia, com tantas coisas incríveis. Nós temos necessidade de tudo. E de tudo que nós temos, nós podemos ampliar a qualidade, gente. E quando a gente fala de qualidade, a gente fala de gastar menos, de ter incentivos, trazer máquinas, essas máquinas se transformam em indústrias, gerar empregos aqui no nosso Estado. Então, eu entendo que essa frente parlamentar, ela tem uma missão muito árdua, de gerar essas conexões, fazer esses negócios, mas também é uma resposta para o anseio desses empresários em Rondins, essa comunidade que já acredita, que já vive conosco, que já faz parte da nossa história e que não havia ainda dentro dessa casa. Dos primórdios do Kassato Maru, que foi o primeiro navio que trouxe os japoneses a Santos, continuando na Terra do Sol Nascente, o senhor havia dito aqui à Rede Alesp que para fortalecer e concretizar essa frente parlamentar São Paulo-Japão, São Paulo precisa estar na Expo Mundial que acontece o ano que vem em Osaka, lá no Japão. O senhor já recebeu a liberação do governador? Como é que estão as tratativas? Muito bem. Esta feira, apenas para posicionar todos, é a maior feira que acontece no Japão, onde os principais países e estados expõem, explicando justamente porque eles são interessantes para a indústria que está lá. Nessa Osaka, você tem a presença dessas indústrias que vão escolher aonde farão seus investimentos. Então, nós já estivemos com o prefeito para falar da Osaka, da importância. Estivemos com o governador também, marcamos já com o secretário que vai cuidar disso. O Brasil, detalhe importante, na feira anterior, nem o Brasil expôs. Foi um erro, assim, grotesco da nossa parte de não estar na feira. Nesta, o Brasil já estará na feira, está confirmado. Mas eu não quero somente o Brasil na feira, eu preciso que o Estado de São Paulo esteja lá. Por tudo que acontece, eu acredito que nós teremos sucesso
Nós teremos, sim, uma exposição lá pujante para que novas oportunidades venham para o nosso país. Eu vou falar uma brincadeira sobre os japoneses que eu acho muito interessante. A minha visão do Japão, em poucas palavras, é um samurai mexendo no iPhone. É mais ou menos isso assim que a gente vê, onde envolve tanta tradição, respeito e organização com tecnologia, que isso traz para nós um rigor muito grande. Para quem tiver mais curiosidade, sabe aquelas pedrinhas de gelo que a gente põe no refrigerante, no suco, na água? As nossas devem degelar em 2, 3 minutos. As deles levam 30 minutos para degelar. Rapaz. Olha que bobeira, mas ao mesmo tempo super interessante. Que avanço. Que é um avanço. Como é que eles conquistaram isso? Então, quando a gente nós temos criadores fantásticos de coisas no Brasil. O Brasil é um lugar onde as pessoas são extremamente inteligentes. Mas tem coisa que dá para copiar. Então vamos copiar e melhora. Meio luso tupiniquim do nosso jeito, transforma. Mas que possamos trazer essas tecnologias e essas indústrias que são riquíssimas para o nosso Estado, que precisa tanto desses investimentos. Essa veia de investidor, ela começa um pouquinho antes, a gente ainda pode dizer até que é na fase de adolescência, porque um dos palestrantes que vocês já conhecem bem lá do Sul, que me foge o nome, fala que a adolescência vai até os 24 anos. E o André começou como empresário aos 21. Então eu queria só que você resgatasse, na verdade, um pouquinho dessa viagem para o Japão, que acabou se tornando um sonho realizado. E olha, vou falar aqui que eu conheço um pouquinho do bastidor. Ele teve a oportunidade de ir antes e acabou cedendo a vez para a gente dentro da empresa. E o sonho se realizou junto com... Foram 2 sonhos realizados na mesma semana. É verdade. Em questão de 24 horas. Então, como foi o menino de 21 anos que começou a empresa praticamente sozinho e com mais 2 colegas e de repente eu estou agora no Japão? A gente sempre tem no coração, Emanuel, aquele sentimento, né, de que a gente só chega pelas mãos de Deus, envolve a religião, a fé, o que a gente acredita. E quando nós começamos a empresa, eu me lembro que eu me desliguei do escritório, eu comecei a empresa no dia seguinte, de passar madrugadas, nós éramos somente em 2, depois nos tornamos 3. E o meu primeiro cliente, na época, posso falar o nome da empresa aqui? Acho que não tem dificuldade, né? Foi a Sony do Brasil, né? Que já era uma grande companhia. Que saudade das TVs da Sony, né? Foi embora do Brasil. Estou brigando muito para trazer eles de volta. A primeira empresa foi a Sony do Brasil. E sempre com aquele contato com a colônia japonesa, porque meu sócio era japonês. Então, aquele contato com a comida, com a fala, com a cultura, a gente vai trabalhando isso. E aí, quando surge a oportunidade de viajar para o Japão, o meu sócio iria e a esposa dele iria também. Então, era minha vez, mas eu troquei para que o casal pudesse ir e eles estarem juntos e aproveitar essa viagem. E não esperava realmente, a gente sabia que havia uma ideia da posse iminente, mas eu não sabia em que momento isso poderia acontecer. Então, nós marcamos a viagem, trabalhamos a agenda, definimos o roteiro e, de repente, quando surge a data, é justamente com 24 horas da viagem. E o mais interessante, eu viajo deputado, né? E aí eu aproveitei essa agenda, marquei com o cônsul, com o chanceler, marquei com todas as reuniões políticas e ninguém me perguntou, você é deputado de quanto tempo, né? Eu só falava que era de primeiro mandato, mas eu não falava que era de um dia só. Então foi sensacional. Pedi autorização para o governador para falar em nome dele também, foi autorizado. Então foi uma viagem muito interessante. Eu vejo como um crescimento natural e as oportunidades que a gente tem, e realmente apareceu a oportunidade, aproveita, abraça, faça com que o momento bom ele seja esticado o máximo possível. Quando for ruim, a gente encurta o momento, mas quando for bom, você estica ele, e aproveitei realmente da melhor forma possível. E eu preciso dizer aqui no Conexão, foram 12 dias no Japão, onde eu andei 82 quilômetros a pé. Uau. O transporte público lá funciona de tal forma que nós pegamos táxi 2 vezes apenas. Não existe necessidade de pegar táxi. Não existe necessidade. Então, nós andamos 82 quilômetros. Como as agendas ficam próximas das estações,
e a pessoa que estava comigo, um senhor de 75 anos, disse, eu vou andando, eu com 44 fiquei com vergonha. Se o senhor vai, eu vou também. Né? Então, só fui mudar ali um sapato mais confortável. Eu andei, o que eu não andei na vida inteira, eu acho que eu andei nesses dias, e foi maravilhoso. E ver, né, a cultura e aprender, é claro, nós temos, a base nossa tem que ser muito alterada, mas é uma oportunidade que todos devem ter, de conhecer outras culturas, de aprender, de copiar e colar da forma que a gente possa adequar a nossa realidade para poder avançar. Olha, pelo que eu estou entendendo aqui, meus colegas, nós estamos diante de um deputado que faz acontecer. Não é o tempo, dizem, né? De que forma se mede o tempo? O senhor mede, acho que de inúmeras formas. São passos, canções, talvez, enfim. E se eu questionar, se eu perguntar ao deputado o que ele observa aqui, talvez ele vai me dizer que não é uma caneta, ele vai observar possibilidades. É mais ou menos isso, deputado? Eu vou contar uma história rápida. Eu estava num dia, num trânsito da 23 de maio. 23 de maio é uma das maiores avenidas aqui da capital, da cidade de São Paulo, com o maior fluxo de carros. E eu estava com um moço muito ansioso do meu lado, lá de Campos do Jordão. Como lá é um pouco mais tranquilo, ele viu esse trânsito, ele ficou ansioso. Ele falou, não aguento mais ver carros. Eu falei, é porque você está enxergando errado. Ele falou, o que o senhor está vendo? Eu falei, eu estou vendo pessoas, oportunidades. Cada carro desse é um negócio. Cada carro desse é uma chance de alguma coisa. Então eu falei, você está vendo, não são carros. Isso aqui, nós não estamos indo para um projeto especial. Imagina que cada carro desse é um projeto especial. Você está olhando errado. Aí ele parou, tomou um choque, não esperava essa resposta. E eu tenho um lema que eu tenho usado muito nessa casa, fazer valer a pena. Então hoje eu estou aqui com vocês no Conexão, daqui a pouco vamos ter uma votação importante. Quando terminar o dia, eu tenho que olhar para o dia e falar, valeu a pena. Poderia ter sido um pouco melhor, poderia ter feito um pouquinho diferente, mas valeu a pena. É para isso que a gente está aqui, é para fazer valer a pena cada dia, cada oportunidade. Ontem eu estava saindo, acabei perdendo o horário do almoço, aí eu saí na fila pela entrada principal da Lesp, tinha umas meninas na fila e umas moças que são da minha igreja de Franco da Rocha que me identificaram. Pastor, paz do Senhor, é um cumprimento que nós temos. Eu já abracei elas, peguei criança no colo, fiz uma festa, o pessoal da fila ficou olhando. Então, eu tenho certeza que quando elas saíram daqui, valeu a pena ter me encontrado. Hoje no elevador eu encontrei 3 mocinhas, falei, bom dia, como é que vocês estão? E conversei, foram 60 segundos de viagem com elas. Valeu a pena esses 60 segundos. Então, que cada um de nós possa fazer valer a pena. A conexão é 1 hora, mas que seja 1 hora incrível, que a gente possa crescer, aprender nesta 1 hora e se desenvolver. Né? Aí a caneta eu vejo um contrato, eu vejo assinatura, eu vejo a próxima frase, eu vejo uma música que vai cantar todo mundo, e ainda mais quando e aí eu vejo ela também acabando a tinta. Essa aí você tem que esfregar assim, aí tem que entender muito o momento, né? Ai, que gostoso, como é bom. Olha, o deputado está colocando aqui um ânimo tão importante, né? Está fazendo essa conexão entre nós paulistas. Deputado, a gente vai precisar fazer uma pausa agora no Conexão. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações, conhecendo esse parlamentar que tem feito a diferença aqui no Palácio 9 de Julho. Até já. O Conexão Paulista está de volta. Recebemos hoje o deputado André Bueno, do PL, coordenador de 2 frentes parlamentares aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Mais uma vez, deputado, como é bom estar com o senhor. Obrigado. Muito obrigado pela presença, de fundamental importância. E os cidadãos conhecendo cada vez mais aquilo que o senhor tem feito para o nosso Estado. Existe um projeto de lei do senhor em tramitação aqui na Assembleia Legislativa, de autoria, então, é a criação do Programa Estadual de Enfrentamento aos Danos Psicológicos decorrentes ao exercício de atividade policial estadual, militar, civil e penal. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre este projeto, por gentileza. Como é que foi pensado isso? O quão importante é? Sim, vamos lá, né? Esse projeto, eu tenho muitos amigos que são policiais, muitos amigos que são policiais penais, muitos amigos da PM, da Civil, e nós sempre acompanhamos eles e pelo lado do que eu faço,
que acaba sendo um lado muito humanitário, nós sempre estamos com as famílias, né? Então é muito comum a gente estar com as famílias. Eu, inclusive, tive, no ano de 1996, eu perdi um grande amigo, que era um policial civil, através de uma ocorrência que teve, e nós lembramos disso com muita dor, a família sofreu muito, enfim, eu sempre tive essa ligação com os policiais. A partir desse momento, eu senti que um grande problema do dia a dia do policial, além da pressão que ele sofre, além dos riscos que ele tem, é o pós. O pós-ocorrência, tem muitas pessoas que saem realmente doentes dali. Você imagina o que é estar debaixo de uma pressão, de estar na mira de alguém, estar numa perseguição, seja qual tipo de ocorrência. E esse pós traz muitos traumas para o policial, e eu digo sempre que a cada trauma, a cada dor, a cada dificuldade, ele vai perdendo a qualidade, vai perdendo a eficácia, ele vai perdendo a paz, a tranquilidade, ele vai perdendo muitas coisas. Esse programa que nós sugerimos como um projeto de lei é justamente para compensar esse policial, para que ele possa ter alguns cuidados pessoais, até pensando na sua própria atividade, inclusive criando dessa forma um recurso para que ele não venha se afastar, que é algo que acontece com tanta frequência nesse meio. Então nós criamos uma tabela onde este policial, dependendo da ocorrência, ele receberá uma ajuda justamente para custear médico, custear psicólogo, custear remédios que venham ser necessários para ele, de acordo com a ocorrência. É óbvio que tem pessoas que podem reagir melhor ou pior a essas ocorrências, porém, tem coisas que são tão graves nesta profissão que eu acho que não dá para você se acostumar. E a família começa a sentir. E o acostumar é isso, você sofre, você está perdendo, mas você mesmo não percebe o que está acontecendo. A família sente, os filhos sentem, a esposa sente, ou o marido, no caso. Então, nós criamos um projeto onde existe uma tabela. De acordo com a ocorrência, ele vai receber um percentual do salário para que haja um cuidado com a saúde dele, com a vida dele, com o psicológico dele, até para que ele tenha um recurso, uma vez que os nossos policiais, a gente agradece, eles têm recebido aumento, mas a gente sabe que não é o suficiente ainda para arcar com essa necessidade. Então, agradeço ao governador que tem olhado para essa categoria de uma forma muito especial, inclusive trazendo agora novos policiais civis, um grande grupo de policiais civis, mas através desse projeto de lei, o Estado poderá amparar esses policiais em suas ocorrências com algum tipo de tratamento. Renata. O senhor está muito envolvido em relação ao combate à exploração sexual e também à violência infantil. Correto. O senhor, inclusive, lançou um livro, Criança Nasceu para Ser Amada e Não Abusada. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse livro. É um livro importantíssimo, em escrita lúdica para crianças a partir de 4 anos. E de que forma o senhor pretende disseminá-lo aqui no estado de São Paulo? Vamos lá. Esse livro é da escritora, a nossa querida professora Djanira, querida Nira, faz parte de um projeto maior de conscientização cristã para as políticas. E esse livro ele tem uma forma muito especial de trazer o abuso infantil. Primeiro que esse tema é muito pesado e eu sou de uma geração em que esse tipo de coisa não se falava em casa. Então, a gente aprendia na rua, com os amigos, em outros lugares, nunca em casa, né? Não se falava em casa. E por não falar em casa, nós tivemos, ao longo dos anos, um problema muito sério do abuso estar acontecendo, e quando ele foi percebido, quando ele foi identificado, às vezes, não que fosse tarde demais, mas os efeitos já estavam muito agravados. Então, qual foi a ideia? Criar um livro que pudesse proteger as nossas crianças. E como é que você protege alguém? Número 1, com informação. Então, a informação é a base, é o primeiro ponto para que tudo possa acontecer. Então, eu me lembro, vou brincar com vocês, de quando a gente colocava o dedinho na tomada, tomava um choque, né? Então, com o tempo, hoje as tomadas não dão mais choque, criaram uns aparelhinhos para não deixar a criança pôr a mão ali, então a casa se prepara para receber aquela criança. A criança, quando ela é abusada, e não sabe que está sendo abusada, ela sente a dor, a ferida é aberta, mas ela não sabe como reagir. Ela sabe que aquilo é errado, ela sente que é errado, mas ela não tem a informação.
O abusador geralmente vai dizer não conte para ninguém, e a única informação que ela tem é a da dor e do não contar para ninguém. E algumas crianças chegam a guardar isso por 10, 15, 20 anos. Comprovadamente 20 anos, ela apaga aquilo da memória, ela continua reproduzindo os efeitos, mas ela não se lembra do que aconteceu, até que talvez uma sessão de psicanálise ou com algum gatilho que ele desperta, ela lembra do que aconteceu e da pessoa. Pois bem, este livro, ele de forma bem lúdica, como você disse, ele traz um super-herói. O super-herói é o Caê, que ele tem uma capa, ele é magrinho, tem a perninha seca, tadinho, bem magrinho o Caê, ele tem uma capa de super-herói, toda bonita, mas ele usa shorts, né? Então é um super-herói bem diferente. Então ele está olhando para as crianças aqui do mundo e está vendo algumas felizes e outras tristes. As que estão felizes geralmente estão acompanhadas e bem acompanhadas dos pais, das mães, da família, e as tristes são crianças que estão sendo envolvidas por um abusador. E aí nós damos alguns exemplos dos abusadores que oferecem doces, balas. Não é incomum, gente, você encontrar na porta de escola pessoas com doces, oferece pipas, revestinho, tudo que pode ser, e a criança aceita aquilo e começa-se um processo de troca. A gente mostra a ação do abusador e depois nós mostramos aonde a criança não pode ser tocada. Então existe uma foto no livro muito clara que mostra tanto o menino como a menina que a criança não pode ser tocada nos seus órgãos genitais. Quando eu mostro a foto da criança que não pode ser tocada, portanto as crianças todas estão vestidas, estão com roupas, a gente coloca uma bolinha e um X, a criança entende, aqui não pode. Então ela recebe a primeira informação, eu não posso ser tocada. Quando ela for tocada, ela sabe que não. E ela tem uma condição de se defender, inclusive falar com os pais, olha, eu não posso ser tocada. Nós já tivemos caso, inclusive, da criança mostrar para o pai o livro e dizendo, é isso aqui, que ele quis pôr a mão aqui. Então isso é bem importante. No decorrer do livro, nós temos uma página em branco onde as crianças pintam a informação para que ela fique mais gravada ainda. E qual é o nosso desejo? Nós já temos feito contato com diversas prefeituras para escolher alguns grupos e fazer essa distribuição dos livros. Hoje nós temos feito já em algumas escolas particulares, em algumas igrejas e associações que aceitaram. Não existe uma política pública ainda para conseguir colocar esse livro numa grade. Essa é a nossa luta, essa é a nossa missão, que possa alcançar a grade. Que se não for o nosso, seja algo semelhante, mas que as crianças recebam essa informação. Nós temos visto muitos livros, muitas cartilhas horríveis que chegam para as nossas crianças, às vezes fotos de pessoas nuas, de adultos nus, às vezes até em ato sexual, que é revoltante para nós, é revoltante quando a gente recebe essas informações, e a nossa luta é para que essa nossa cartilha ela alcance essas escolas, alcance essas crianças. Nós já distribuímos aproximadamente 50 mil revistas no estado, que é uma alegria enorme. Agora acabamos de mandar 2.000 revistas para a cidade, uma cidade ali próxima de São José dos Campos. Nós acabamos de enviar, então é um trabalho muito pequenininho ainda, mas a gente está feliz com os resultados, quer colocar isso em massa para alcançar o maior número de pessoas. Eu queria pegar um gancho, porque no VT de apresentação falou-se do Camp Brasil e a sua liderança nos adolescentes é algo assim marcante. Você fez uma viagem agora recente ao Sul e viu lá um tema que foi usado num congresso daqui, correto, lá em Perus. Então, como tem sido essa liderança desde 2011, salvo engano, você está liderando esse departamento? Né? Como é ter os adolescentes, cuidar, ser pastor, ser líder e hoje ser também referência política para eles? Hoje nós temos um grupo de adolescentes muito grande no estado, no Brasil e alguns no mundo espalhados, e eu estou nessa liderança há quase 14 anos. Então é um tempo maravilhoso de poder ver os resultados daquilo que é plantado. Primeiro, né, você que é pai, você que é mãe de adolescente, né, ele não é um aborrecente, ele é um adolescente, ele é incrível, ele tem um poder imenso, ele tem uma inteligência imensa, e se ele não chegou mais longe é por sua culpa, viu, pai? Você que tem que incentivar ele, você que tem que pegar esse adolescente e potencializar ele, né? Seja naquilo que você identificar que ele tem condições. Primeiro,
nós conseguimos transformar, Emanuel, muitos adolescentes em líderes, que assumiram responsabilidade muito cedo e que muito cedo identificaram nessa responsabilidade uma condição muito especial. Meu grande presente nessa liderança é ver esses líderes, esses meninos que começaram cedo comigo e hoje já são pais de família, porque se passaram 14 anos, já são casados, já têm filhos, continuaram a liderança, alguns são pastores. Eu tenho um desses meninos que hoje é um advogado de sucesso, um é secretário da sua cidade, então pessoas que realmente cresceram e hoje são motivo de orgulho para mim. Trabalhar com os adolescentes é um privilégio e a única coisa que eu permito que se compare a trabalhar com adolescentes é trabalhar com crianças, né? A gente permite, criança a gente entende, mas é um grupo muito seleto que é muito vívido e o que é mais interessante do adolescente é que a resposta dele é muito rápida, ele consegue virar ali e às vezes eles estão com aquela fase de emburrados, aquelas fases que a gente tem. Até lançou um filme agora que vai falar sobre emoções, virou uma febre entre os adolescentes, tenta explicar algumas coisas que são inexplicáveis nessa idade, mas eu entendo que quando a gente transforma essa ação em trabalho e direciona eles, tudo muda. Eu vou dar 2 exemplos rápidos para vocês. Primeiro exemplo, nós recebemos um convite da primeira-dama, a esposa do Tarcísio, a Cris, para fazer um trabalho junto ao Fundo Social. O Fundo Social ganhou milhares de roupas e precisava de equipes de voluntários para fazer a triagem dessas roupas. O que é masculino, o que é feminino, o que é para o calor, o que é para o frio, a triagem e aquelas roupinhas que às vezes as pessoas dão que não estão mais em condições, a gente descarta. Eu levei um grupo de jovens e adolescentes. Gente, era uma festa, eles trabalharam lá, chegou uma hora que no meio do trabalho eles viram o boné, já colocou o boné na cabeça, continuaram trabalhando, então foi assim uma festa. Ou seja, se eu der trabalho para eles, eles não me darão trabalho depois, então eu preciso motivá-los. Segundo ponto, nós temos no gabinete uma estagiária, que é a estagiária do 2º grau, que é adolescente. Eu amei o fato da casa ter estagiário de 2º grau. Trago adolescentes para cá, isso é maravilhoso. E aí nós dissemos para ela que acho que 2 dias teria que trabalhar presencial e 3 dias home office, alguma coisa assim. E ela disse, não, eu quero vir todos os dias, eu quero estar aqui na Lesp. Então isso é muito bom. E vez ou outra, eram 2 exemplos, vou para o terceiro, eu encontro as escolas. Escolas me ouçam, diretores me ouçam, professores me ouçam. Traga a sua escola para cá. Traga para conhecer a Lesp, traga para conhecer a nossa TV, vocês vão adorar. E quando eu encontro essas crianças, esses adolescentes andando pela Lesp, eu faço questão de parar e cumprimentá-los, conversar com eles, porque é maravilhoso. E esta semana eu tive um presente, gente, olha que presente que eu tive. No meio de um grupo desse de visitas, eu estava com uma senhora muito especial de Campinas, moradora da cidade de Montemor, região de Campinas, que tem 100 anos de idade. Veio conhecer a Lesp, eu fiz questão de dar a mão para ela, e aí quando aparece a gurizada, eu falei, gente, olha para essa moça aqui, que especial que ela é. Ela tem 100 anos de idade. Tinha uns que até pararam de mascar o chiclete. Ficaram olhando assim, né, porque por raro, lúcida, alegre, feliz, caminhando. Então eu penso que é isso. Uma das minhas missões é unir essas gerações. Eu sou de uma igreja muito tradicional, então quando eu consigo unir essas gerações, o resultado sempre vai ser muito bom e muito equilibrado. Deputado, o senhor coordena também a Frente Parlamentar em Defesa do Movimento Cristão e de Conscientização Política. O senhor está nos explicando aqui, não é? O ser humano é o seu maior... Eu vou falar aqui uma palavra, mas por favor entenda, o seu maior objeto, talvez seja a sua maior fascinação, talvez, em terra? Maior bem, né, que nós temos, né, a verdade é que nós não temos nada, né, tudo que está nas minhas mãos, amanhã pode ser tirado. Eu tive uma experiência de ser sequestrado, eu já tive a experiência de ser roubado junto com a minha esposa, sem a minha esposa, então tudo que a gente tem vai embora muito fácil, né, mas o que nós temos de valor que está dentro de nós, isso sim tem que ser entendido de forma diferente e quando eu falo desse valor, entender esse valor para as pessoas que estão na minha frente. Foi muito engraçado. Aqui nos primeiros dias de mandato, eu estava no rodízio do carro e vim trabalhar de metrô. E eu fiz o stories do metrô. Aí, muitas pessoas escreveram, né? É mentira, né? Ele não está no metrô mesmo, né?
Aí, porque eu fiz uma foto, ficou estático. Então, falei, não, deixa comigo. Aí eu comecei a fazer pequenos vídeos e fazer entrevista com o pessoal do metrô. Eu tava lá, oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Foi fantástico, porque nós estávamos ali mesmo e hoje é tão ruim quando as pessoas se encontram com as pessoas e elas ficam paradas, estáticas, elas não conseguem trocar uma palavra, um sorriso. Às vezes aqui na casa, não tem jeito. Quando eu estou com o bottom de deputado, o tratamento é outro de quando eu não estou. Quem não me identifica. Tem gente que nem fala bom dia. Quando fala, bom dia, deputado. Gente, é ser humano, é independente do cargo que a gente ocupa, cada um daqui tem muito valor. E nós temos que aprender a valorizar as pessoas dessa forma. Isto é conscientização política. Isso é entender que a política não é para mim, mas é para todos. E todas as coisas que eu fizer vão gerar nas pessoas diferenças na vida delas. Cabe a nós, quando fala do ser humano, as nossas relações geralmente são muito curtas. Elas são muito pequenininhas. O dia a dia não permite ter relações muito longas. Então faça dessas relações pequenininhas um momento de prazer, um momento de alegria. Eu brinco, né? Eu tenho um sonho, queria ter mais tempo para tudo que eu sonho. Todo dia eu queria poder lançar num blog ou no Instagram, algum lugar, pessoa do dia. Alguém que naquele dia foi a pessoa mais incrível para mim. Isso é um desejo que eu tenho. Às vezes a correria não me permite, porque a gente conhece tanta gente fofa, tantas pessoas especiais. Ontem o meu pessoa do dia foi o mineiro do lanche que fica aqui em frente à Lesp. Né? O mineiro cuidou muito bem de mim. Do trailer. Ali o food truck. O mineiro cuidou muito bem de mim. Aí ele pôs vinagrete que eu não queria. Eu tiro, e já tirou, e limpou e arrumou. Então é isso. Nessa relação curta, cuide bem das pessoas, ame as pessoas, até porque, vamos lá, falando de interesse próprio, tudo isso vai voltar para você, através do tempo. E aí essa relação, ela é sempre muito sadia e vale a pena. Deputado, por favor, eu preciso passar para a Renata, mas eu gostaria que você, cidadão e cidadã que estão nos acompanhando, preste muita atenção no que o deputado tem dito. Pessoas. Daqui a pouquinho eu volto a falar sobre essa questão. Pessoas, por favor. E, emendando em pessoas, cuidar de quem cuida. Por que esse foco tão sério aqui nessa sua legislatura? Vamos lá. Explica pra gente. Vamos lá. É importante cuidar do cuidador, né? Isso não é um lema de campanha, tem que ser um lema de vida. O que é cuidar do cuidador? Hoje, eu tenho pessoas que se dispõem, eu dou exemplo dos pastores, ou de outros líderes religiosos, os próprios policiais. Tem gente que se envolve para cuidar de pessoas e que, por vezes, não são assistidos. A gente não tem tempo para olhar para nós, para as nossas necessidades. Então, quando eu, ser humano, identifico esses líderes que são natos, esses líderes que, para mim, são vocacionados, eles precisam ter um cuidado diferente. Porque se eles forem mais capacitados, se eles tiverem uma saúde melhor, se eles tiverem condições melhores, eles poderão multiplicar isso em sequência e trazer realmente o que a gente fala, Manuel, a gente fala em trazer escala para o bem. Né? Então, quando a gente fala do bem em escala, a gente vê associações sérias. Às vezes, pessoas que não precisam de uma associação, eles sabem fazer acontecer. Eu lembro agora de uma menina muito especial da região de Cajamar, que no meio da pandemia a família inteira perde o emprego e ela começa a fazer cupcakes e vender de casa em casa. Ela sustentou aquela casa por 3 meses, isso é maravilhoso, isso é cuidar. Ninguém ensinou para ela a vida, a dor ensinou para ela que ela tinha que fazer alguma coisa e ela montou uma lojinha hoje lá de cupcakes, ela é empresária, né? Uma microempresária. Então eu acho que o cuidar é isso. E cuidar, eu não preciso ter uma formação para cuidar. Eu não preciso ter um cargo para cuidar. Eu não preciso estar eleito para cuidar. Eu tenho que entender que o cuidar é o próximo. E aí eu preciso dizer, né? Quem que é o próximo? O próximo é aquele que realmente está aqui do meu lado. Que às vezes eu nem gosto dele, mas ele é o meu próximo. Ele tem que ser cuidado. E a gente tem que ter muito cuidado com esse não cuidar ou de fazer a escolha de quem cuidar, né? É por isso que eu amo, e me permitam o que Jesus disse, né? É cuidar do próximo. E o próximo é quem está aqui do meu lado mesmo, né? Hoje são vocês. Preciso cuidar de vocês de alguma forma, porque eu me sinto muito cuidado por vocês aqui. O Emanuel está ao lado do senhor, por favor. O André Cinzeiro, que é um bom orador, né, e ocupa os púlpitos do Brasil.
Como é que está sendo conciliar a agenda de empresário, de deputado e também de palestrante? É muito difícil, é uma situação complicada. E me permito completar, um dos melhores palestrantes para adolescentes do Brasil hoje. Qual que é a grande dificuldade? Primeiro, você chega num lugar, a pessoa fala, como é que eu falo, como é que eu te apresento? Né? Se é deputado, se é pastor, me chama de André, eu sou André, não muda nada. E quando fala que é o político, esse eu estou vivendo agora, as pessoas já te olham com um olhar de, será que vai dar certo isso aqui? Ele vai começar a falar do Bolsonaro, do Lula, ele vai começar... E não é, nós temos um foco naquilo que a gente vai levar, a mensagem que a gente vai levar. É difícil porque todas essas atividades exigem muita dedicação. E todas elas você precisaria ter um pouquinho mais de tempo. Às vezes chegaram agora 80 projetos de leis para ler. Eu não consegui ler todos no tempo que me deram. Eu separei alguns que eu entendi que eram mais importantes para ler. É difícil e hoje tem um nome para isso. O nome que deram é híbrido, né? Então hoje eu tenho uma vida híbrida. Ao mesmo tempo, eu nunca fiz uma coisa só na vida. Eu sempre tive múltiplas atividades. E gosto muito disso, eu me sinto muito bem com isso. Né? E tanto é que quando eu vou para casa, eu acho minha casa linda, eu fico olhando para ela, eu gosto. Porque eu fico tão pouco tempo lá, que eu acho a minha casa... Eu falo para as pessoas, vamos ficar sentado no sofá um pouquinho, né? Não só um pouquinho, é legal aqui, né? Então é a sensação que eu tenho, mas por ter essa vida híbrida. E é muito bom. Dá para a gente fazer, dá para dar conta de tudo, desde que tenha muito amor, sinceridade no que está sendo feito. A isso existe uma resposta natural, porque as outras pessoas elas vão entender o seu cansaço, elas vão entender a sua fadiga, vão entender que você talvez não esteja no seu melhor dia, mas se você não tiver amor, elas não vão gostar da sua reação, porque a falta de amor ela é expressa. Gente, eu vejo vocês fazendo os programas aqui com amor, com alegria, os olhos brilham. Se o olho não brilhar, se a mão não suar, se não tiver amor, faz não. Se for por dinheiro, não faz não. Porque daqui a pouco vai se tornar tão monótono. Né? Vocês fazem isso aqui todos os dias. Se não gostar, faz não. Vamos pensar em outra. Vamos abrir o food truck, vamos pensar em alguma outra coisa que a gente gosta de fazer. Mas se é para fazer, faça com amor, com carinho. Né? Deputado, aproveitando então, Renata, Emanuel, por favor, eu quero convidá-los a acompanhar agora aqui no nosso telão, bem nesse aqui, viu, deputado, que acho que é tão bonito esse nosso telão aqui. É lindo. Não é? Não é incrível? Porque, olha, nós separamos algumas fotografias e aí eu gostaria, por favor, o significado, né, para o senhor desta foto, da trajetória. Conte para a gente, por favor. Esse aqui é o CDHU do Ipanema. Fica no Jaraguá, que é um bairro de São Paulo. A grande referência que a gente tem é o Pico do Jaraguá. Fica entre as rodovias Anhanguera e Bandeirantes. Eu morei, né, no Bloco 10, muitos anos. Foi muito bom porque a gente pagava aluguel, morava na freguesia do Ó. E durante muito tempo na freguesia do Ó, a gente vivia bem, era uma casa boa, mas era aluguel. O nosso inquilino era um senhor português, gente boa, mas não podia atrasar, porque era 10% de multa se atrasasse. E eu que levava o cheque da minha mãe para pagar o aluguel. E a dificuldade veio, minha mãe já estava com uma idade onde havia uma ascensão e depois uma queda natural do orçamento da família. Eu era muito jovem para poder colaborar como deveria e ali naquele momento que a gente não tinha mais recurso nenhum para continuar pagando aluguel, nós fomos sorteados pelo então o governador Mário Covas, nós somos a 4ª família sorteada e nós ganhamos um apartamento no CDHU, que foi ali no Bloco 10, apartamento 43, que foi um momento muito especial da minha vida. A dificuldade era tão grande que nós não tínhamos... A casa não era nem pintada, a gente passou um cal, né? E no chão a gente colocou um carpete. E eu tinha bronquite crônica, eu não sabia que aquilo era um veneno para mim, eu ficava ruim demais e eu não sabia por que era. E depois, quando eu me casei, ainda morei 1 ano nesse apartamento. Então, ver isso é muito especial, é muito especial. E eu tenho muitos amigos ali, muitos amigos, pessoas maravilhosas que fazem parte da minha história. Ainda hoje eu tenho muitos amigos aí. Nós temos mais fotos, deputado, temos pessoas muito importantes na vida do senhor. Conta pra gente, por favor. Eita! É a razão da minha vida, minha base. A primeira foto é minha esposa com os meus filhos. Meu filho, o André Matheus,
o Adriel Lucas, essa é minha mãe. Esse aqui foi o casamento da minha mãe, gente. Eu casei minha mãe. Poucas pessoas no mundo vão ter essa oportunidade. Eu casei minha mãe. Aqui uma viagem que a gente fez com a minha turma, foi muito especial. O meu filho mais velho tem 20 anos, o caçula tem 16 anos. Sou casado há 22 anos com a minha esposa, então já faz um tempo muito longo, né? Meus pais se separaram há muito tempo, por isso que minha mãe casou de novo e eu que casei ela, olha que legal. Essa é uma foto de 2022 que a gente fez com a família. Minha esposa ela é cantora, ela é missionária evangélica, e é uma bênção de Deus na minha vida, né? Essa foto ficou muito bonita, muito bonita. Aqui os meninos pequenos, ali nascendo bigode ainda, o começo do bigode. Esse é o Adriel, que é o caçula. Cabelo bom, hein, gente? Olha só. Eita! Né? Depois eles cortam, repicam, fica tudo feio, né? Mas quando é criança, tudo é bonito. Os três usam óculos. Aí a minha esposa fez cirurgia, não usa mais. O mais velho também. Aí os 4 juntos. Aí já os meninos um pouquinho maiores. Né? Essa foto é muito especial para nós. Tivemos depois mais um filho, nós perdemos este filho, ela estava grávida de 4 meses, seria o Andrei Marcos, o nome dele, e essa é minha casa. E foi um casamento que nós estivemos, muito especial, de um casal lindo, e essa é minha turminha linda, meus filhos abençoados. O mais velho trabalha na empresa que eu abri, está lá firme, o caçula... Ele não trabalha, não. Ele pede um Pix ainda, né? iFood, né? Pai, é urgente. Quando ele fala que é urgente, geralmente é comida, né? Nada aconteceu. Ele quer a comidinha dele, né? Pai, é uma benção, né? Obrigado por esse momento Deputado, tão especial. Nós estamos quase chegando no finalzinho do Conexão Paulista, mas é óbvio que eu quero passar aqui rapidamente uma palavra para Renata, logo na sequência, por favor, Emanuel, para a gente ir amarrando e encerrando tudo isso, por favor. De forma curta e pegando uma música da moda da internet, Casca de Bala. Eu vi que o senhor é casca de bala com a família, tudo juntinho. Como é que fica a família agora com esse tempo que o senhor tem que dividir com todo mundo? E eles? Então... Eles reclamam. Me muito, né? Eu não conheço uma esposa de deputado, de político, qualquer coisa que não reclame, né? Não tem jeito, reclama. Eu tento adaptar a minha vida da seguinte forma, né? Rapidinho, na minha rotina. Todo dia eu levo para a escola um filho e para o trabalho outro. Então, todos os dias a gente sai. Às vezes eu levo eles vão dormindo, mas a gente sai junto para ter essa conexão. Eles trabalham comigo, então me ajuda. O caçula, a gente está envolvido com os esportes. E algumas viagens que a gente faz, a gente tenta levar eles juntos também, para poder estar junto, estar próximo, poder estar cooperando. Mas é difícil, a família sente muita falta e é um tempo de sacrifício. A gente tem também que é um tempo de sacrifício, mas o que pode correr, quem sabe agora no recesso, eu não consigo aí passar um dia com eles. Mas eu gosto muito de criança, eu gosto de programas infantis. Eles não, eles gostam de programas de adulto já. Crianças crescem. É só agradecer, mas a conexão dele com a Midian foi muito hilária. Aconteceu no ambiente de igreja, com o direito de ela colocar o telefone dela estrategicamente no papel que ele estava divulgando. Precisaria voltar para vocês ouvirem essa história aqui. Eu amo minha esposa, eu digo que foi Deus que colocou ela na minha vida, passando por tudo isso. Então, quando casamos com as dificuldades maiores, que quase todo mundo na nossa época era assim, e hoje a gente pode dizer que crescemos juntos, é um prazer, é muito bom estar com a minha família, é um prazer estar com vocês também, é uma honra poder servir aqui ao Conexão, servir ao nosso estado de São Paulo, né, que vocês tenham sempre muito sucesso em tudo. Deputado, a gente vai encerrando então. Antes de agradecer a presença do senhor e dos meus colegas, é preciso dizer, o Estado é laico, mas existe um Emanuel, um Deus conosco aqui. O senhor é exemplo dessa conexão entre o céu e a terra. O senhor é um pastor, o senhor dirige, administra, aconselha ovelhas. Se assim o senhor foi feito, uma ligação entre céu e terra, o senhor está no Palácio 9 de Julho. É exemplo também de presença do povo paulista nesta Casa Legislativa. Éfeta, faça-se então sobre o senhor muito mais coisa importante para esta casa, para o nosso Estado. Muito obrigado pela presença. Obrigado, uma honra estar com vocês. E agradecendo ao deputado, agradeço também a participação dos meus colegas, o Emanuel, que está aqui diante de mim, e também Renata Perobelli. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Renata. E a você, cidadão paulistas,
que acompanharam esta edição, muito obrigado. É sempre muito importante lembrar que a Rede Alesp tem esse espaço aberto, esta ligação, esta conexão com você. Este programa está aberto sempre para lembrar que você é também partícipe, é um participante de toda esta política. Muito obrigado. A gente se encontra na programação. Tchau, tchau.